Olá pessoal, aqui estamos de volta para mais uma entrevista que vocês vão poder ver aí no canal do YouTube e vão poder também acompanhar no podcast Conversas Radicais. E aqui nós convidamos, e ele topou e está aqui com a gente outra vez, para mudar de assunto, um assunto completamente diferente do da primeira vez, mas estamos lá do outro lado da linha com o Jorge Barcelos, que é professor lá da Universidade Federal de São Paulo, lá no campus de Guarulhos, trabalha com formação de professores e tudo mais, e publicou um artigo cujo nome é Leituras da Apropriação Territorial Europeia na Sedimentação de Identidade no Brasil. Bom, o título longo, um texto igualmente longo, que foi publicado pela revista de História da Universidade Católica. O Jorge depois vai explicar melhor isso. E nessa altura do campeonato eu vou passar a palavra para ele, agradecendo ele ter topado aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, não é? Porque no final das contas isso é sempre complicado, eu sempre digo a mesma coisa, mas é verdadeiro. E aqui estamos. Jorge, muitíssimo obrigado por ter topado aqui essa nossa conversa, gravar esses comentários sobre o seu trabalho, sobre o seu texto. E aí, antes de que a gente comece a conversa propriamente dita, sobre o assunto propriamente dito, queria pedir que você se apresentasse, contasse um pouco de novo aí sobre você, né, e que ajudasse os leitores a identificarem esta relação entre você, autor, e o texto que a gente vai conversar. Bom, a palavra é sua. Um abraço, então, daqui de Madrid, direto para São Paulo, beleza? Olá a todos, muito contente de poder participar, vamos dizer assim, dessa conversa, né? No início da manhã aqui em São Paulo, já no meio da tarde aí em Madrid. O fato é que essa conversa vai me permitir, de alguma maneira, falar um pouco de um projeto, né, que caracteriza um pouco a minha trajetória, né? Esse artigo, ele é a retomada, vamos dizer assim, de uma pesquisa que ela está um pouco de lado, mas ela não deixou de estar em funcionamento, que é resultado lá do doutoramento feito em 2006, né? E o grande objetivo é, de alguma maneira, responder algumas perguntas dentro da área, do campo da geografia, né? Lá atrás, como até hoje, há grande preocupação sobre as perspectivas, vamos dizer assim, dos fundamentos conceituais que caracterizam o discurso geográfico. E, de certa maneira, esse artigo, que saiu numa revista do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação da PUC São Paulo, a revista se chama Projeto História. Esse artigo, de certa maneira, é um pouco a expressão do que eu consegui reunir nos últimos anos sobre essa discussão que envolve, né, de que maneira as leituras geográficas elas podem contribuir, por exemplo, na discussão sobre o que é o Brasil, sobre quem são os brasileiros, que processo é esse que caracteriza um país, né, e uma nação como a nossa. Então, no fundo, esse trabalho ele é de longo período de maturação, ele não se encerrou, porque ao reler o artigo outras ideias foram surgindo, mas ele busca, de certa maneira, responder duas perguntas, né, que é ainda um desdobramento de perguntas muito pessoais. O que é o Brasil? Em que medida a geografia pode contribuir nesta discussão? E aí, então, em função do recorte que foi feito lá na tese defendida na PUC São Paulo, a gente, então, se debruçou naquele momento e agora também, nesse momento em que o Brasil, uma colônia de Portugal, tem uma série de movimentos que nós entendemos que as leituras que foram feitas pelos europeus, não só portugueses, de certa maneira, tinham ali elementos da construção identitária, né? Então, acho que isso é interessante porque a gente pretende trazer esta perspectiva para outras questões que estamos desenvolvendo nos tempos atuais.
mas no fundo, queríamos perguntar, continuamos perguntando, né, o que é o Brasil e em que medida, né, o discurso geográfico ele pode contribuir nessa discussão. Esse tema, no meu entendimento, é um tema que soa estranho em tempos atuais, porque no fundo, a gente está muito preocupado com a perspectiva da leitura do todo, a não perder a totalidade para entender um processo. E quando eu pergunto o que é o Brasil, do seu ponto de vista da discussão da leitura geográfica, acho que podemos apontar para algumas possibilidades. Esse é o exercício que o artigo, de certa maneira, ele tenta exprimir. Certo? Opa! Ok, Jorge, muito legal. Então, assim, temos aqui um artigo, 40 páginas, numa revista de história da PUC, falando sobre as leituras que os colonizadores fizeram, colonizadores diferentes, como a gente vai ver, às vezes com interesses relativamente comuns, mas disputando aí quem domina o quê, quem domina quem e para quê e como, não é? E nesse sentido, essas ideias, segundo é possível se entender, essas produções, esses documentos, não é, com os quais você trabalhou, nos permitiria então entender de alguma maneira a formação da identidade de quem é o Brasil. Afinal, já que o Brasil ele é uma construção do processo de expansão mercantil, então os interesses, as leituras, os objetivos que estão colocados dentro desse processo, de alguma maneira, construíram e consolidaram uma identidade interna, né? Uma identidade daquilo que foi o criador e a criatura, digamos assim, eles se fundem, né, dentro desse processo. E aí, acho que tem um outro aspecto que eu queria te perguntar antes da gente entrar no artigo propriamente dito, que é o seguinte: você usa, como os nossos companheiros aqui, né, os nossos leitores e espectadores, ouvintes, né, vão perceber claramente, você usa de dois tipos de materiais para fazer toda essa sua reflexão. Um deles no plano da arte, da pintura, são telas, depois a gente vai falar delas. E outro no plano da cartografia, são mapas antigos ou relativamente antigos e tal, e que, segundo o que você está defendendo, a ideia é que por trás ou no interior desses processos está uma leitura de mundo. Muito bem. Isso tudo com o objetivo de discutir justamente os fundamentos do discurso geográfico e tudo mais. Assim, junta um pouco uma coisa com a outra aqui, né, se você puder, para que o leitor saiba qual foi a sua intenção, porque assim, a gente sabe que quando a gente escreve um texto, de alguma maneira, claro que hoje em dia, com essa produção em massa de textos para revistas, uma parte considerável disso só tem por objetivo fazer parte do currículo Lattes, mas não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de construir textos que tentem convencer as pessoas de alguma coisa. Então, qual foi a carência que você viu? Onde é que está essa carência que te leva, então, a se preocupar tanto com esse tema, né? O que em resumo, você quer convencer as pessoas do que exatamente? Se é que é possível ter um exatamente. Vamos ver se é possível juntar. Objetivamente, o que a gente pretende é chamar atenção para que uma análise de fenômeno pode ser lida sob o ponto de vista da dimensão geográfica que ele carrega. É uma condição de existência a distribuição dos elementos, a localização, as conexões, as distâncias. E, nesse sentido, esse exercício ele vai chamar atenção de que vamos dizer assim, os estados, no caso, coloniais, eles tinham preocupações do ponto de vista da expansão do mercantilismo. Mas eles vão lançar mão para fazer a leitura de quem é o outro, de onde estão esses territórios, eles não falaram disso.
mas a gente percebe nitidamente que todos eles, por um jeito ou de outro, vão levar em conta o fato de que o mundo possui uma ordem, uma topologia. Identificar essa topologia, essa ordem, essa distribuição dos elementos nos permite fazer análises bastante interessantes que vão, inclusive, identificando quem é quem no processo. Então, o grande objetivo o tempo inteiro é o fato de que é possível, sim, olhar para os fenômenos, as situações, e levar em conta o que significa a geografia que este fenômeno em discussão possui. Ela serve a quem? Para quem e como? Então, nesse sentido, uma ousadia, não sei, mas nesse sentido, a preocupação, quase como um mantra, é exatamente o seguinte: eu posso sim fazer a leitura de mundo sob o ponto de vista da geografia. Agora, o exercício exatamente foi esse. Eu posso pegar certas tipologias de linguagem, como, por exemplo, uma tela, uma pintura, e fazer a leitura geográfica. Eu posso pegar um mapa e fazer a leitura geográfica. Eu poderia pegar uma música ou pegar o próprio relato de um cronista daquela época e mostrar que aquela descrição, aquela alocação de um recurso, aquela situação de um povo indígena e etc., ou a própria identificação de uma montanha, isso tudo está dentro sempre de uma topologia. Um está em relação ao outro. Lembre-se que nós temos certas carências na discussão que envolvem a geografia, o seu ensino, e uma delas é que, tendo em vista essa quantidade de recortes que a geografia foi incorporando, caracterizando especializações em diferentes áreas, se por um lado traz um grau de aprofundamento da discussão específica, a perda da totalidade dos processos de quem é quem, a quem serve, isso nunca é identificado. Então, se eu posso responder a sua pergunta, que é bastante, vamos dizer assim, aguda, a gente quer convencer, se esse é o termo, exatamente o leitor a perceber o seguinte: os fenômenos podem ser analisados por uma área do conhecimento, que é, no caso, a geografia. E existe, então, maneira de se fazer isso, fundamentos para tal. E quando eu falo da ordem topológica que os fenômenos portam, carregam, eu entro numa outra dimensão que não é dizer que uma área do conhecimento primeiro define o seu objeto para depois sair fazendo a discussão, por exemplo. Uau, ok. Muito bem. Você estava falando aqui, eu estava tentando lembrar, não quero, assim, dar uma de spoiler aqui e a gente ir lá para frente, mas, assim, eu vou pegar um outro exemplo só para o pessoal que está aqui nos acompanhando poder ficar mais à vontade. Mas uma coisa que a gente tem discutido muito, né, Jorge, do ponto de vista, inclusive, da cartografia, mas não só, não é exclusivamente a presença de determinados temas e o como esses temas são tratados, mas é justamente e também as ausências. Então, quando eu pego o mapa do Brasil, da população brasileira, e não tem um índio sequer ali, assim, a ausência diz muito, né? Quer dizer, quando eu pego os movimentos, digamos assim, e vou chamar então isso, vou fazer um mapa lá, um tal de mapa político, e eu só tenho as marcas do Estado, e não tenho nem o movimento feminista, nem o movimento negro, nem os movimentos sindicais, e nem os partidos, e nem nada. Então, o Estado é a política por excelência, voltamos aqui ao Hobbes, e assim, e nessa altura do campeonato, a ausência também fala muito, né? Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, uma coisa que me chamou a atenção no teu artigo é justamente isso, né? Quer dizer, o fato também de não só você trabalhar, principalmente na parte de cartografia, não só a presença, né, de determinadas informações, mas a ausência delas, né? Quer dizer, o que é que está por trás do ponto de vista ideológico nos quadros, idem, né? Quer dizer, cada uma daquelas figuras, o que é que elas mostram e o que é que elas escondem, e como é importante a gente desvendar o que elas escondem, né? Acho que, não sei, você quer comentar alguma coisa sobre isso antes da gente ir para frente? Então, nesse aspecto,
por demais importante, né, situar cada uma dessas, vamos dizer assim, desses dispositivos culturais, esses artefatos culturais, usando aí uma classificação de alguns antropólogos, né, que dizem que os mapas, que as telas, as pinturas, todos eles se tratam de artefatos culturais, porque são produzidos dentro de certos contextos, respondendo a algumas iniciativas, mas ao mesmo tempo entendendo que certas subjetividades também estão ali presentes. Mas o fato, então, tentando situar o que você colocou, no fundo, todo o trabalho sempre, vamos dizer assim, pautado. Se tem a tela de um pintor holandês que tem certas características, fazer a contextualização, porque ele faz esse trabalho, por exemplo, a partir de uma encomenda de um holandês que vem para o Brasil e começa a dizer que precisa fazer algumas coisas e, portanto, eu preciso fazer o levantamento do território, o reconhecimento. Então, o que a gente percebe nitidamente é que esses artefatos culturais, vamos dizer assim, eles têm processualidades que os envolvem. Então, quanto mais eu consigo identificar em que contextos eles são articulados, vamos dizer assim, as presenças ficam mais potencializadas quando eu identifico as ausências, né? Usando aí, pensando no Lefebvre, a presença e a ausência como um par dinâmico que só pode existir na medida que eu falo de presenças e ausência, ou pelo menos tento mapear essas ausências. Muito bem, então vamos em frente, vamos entrar direto aqui no texto propriamente dito. E aí é interessante, você logo de cara, logo na introdução, você ao invés de apresentar mapas ou imagens, você apresenta textos, você apresenta leituras, ou digamos, hoje em dia se chama de texto todas as formas de expressão, de sistematização, mas vamos, textos de caráter na linguagem da oralidade, né, oralidade por escrito, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, você fala aqui do Pero Magalhães Gândavo, não é? E depois tem um outro texto do Gabriel Soares de Souza. O texto do Gabriel Soares de Souza é de 1587, ele está na página 13 do seu artigo, e aí acho que tem uma questão que eu gostaria, se você puder, fazer alguma inferência sobre isso. Porque o texto do cara começa justamente na tua citação, ele diz assim: minha pretensão é manifestar a grandeza, fertilidade e outras grandes partes que tem a Bahia de Todos os Santos e os demais estados do Brasil, do que se os reis passados tanto se descuidaram. Aí o rei Nosso Senhor convém, parará, parará. Assim, como você percebe, ou digamos assim, nos indica, né, nos orienta para ler uma afirmação desse tipo, uma afirmação que de alguma maneira já estava na carta do Pero Vaz de Caminha, de uma forma mais intuitiva, talvez, mas que aqui ela vai colocando esses elementos, né? Quer dizer, atenção, é o rei Dom João III, né? A grande questão é o seguinte: esse lugar aqui é capaz de produzir riquezas infinitas e etc. E tal. Qual é a sua intenção, né, de colocar logo de início, logo de cara, né, uma fala desse tipo? Né? Como foi dito, né, é uma questão ideológica nítida, é o retrato da expansão do mercantilismo numa tradução de um suposto cronista, que é um especialista, para fazer um trabalho. Ele reafirma a coroa e, mais do que isso, ele começa a criar uma leitura, dizendo, olha, é uma propaganda. Quando ele fala fertilidade, é necessário fazer investimentos lá. Claro, ele não usa esse termo, mas quando ele faz o retrato do lugar, dizendo que é fértil, ele está propondo que aqueles que estão em busca da expansão de um modo de vida, da forma de reprodução, vamos dizer assim, da riqueza, ali é uma possibilidade, uma potencialidade. Então, quando você me pergunta, primeiro, é uma reafirmação da coroa. Segundo, ele está, de certa maneira, retratando para aquele leitor europeu que não conhece o lugar,
porque, olha, dá para ir, certo? O Pero Vaz de Caminha, além de pedir um emprego por um cunhado, alguma coisa assim, ele faz o retrato fiel, né, de uma potencialidade de um lugar. Guardando a proporção, esses cronistas, com as suas especificidades, eles, ao descreverem os elementos dentro de uma ordem, eles vão dando um nexo, eles vão construindo um entendimento do leitor europeu de que é o lugar. É pura geografia, mas o que interessa é que ele está potencializando a possibilidade de que a tal expansão mercantilista e outras expansões, elas praticamente têm um caminho aí, tendo em vista veja, a primeira linha, fertilidade. Né? Tá falando de fertilidade, significa de uso da terra. E é interessante que nesse trecho não há um outro, é o europeu dando uma ordem a um lugar que ele não conhece. Isso é muito interessante porque a gente vai desenvolvendo dentro de um texto uma ideia, né, que já tinha sido desenvolvida, você desenvolveu num livro, né, sobre a questão do espaço, né, essa ideia de que os europeus, de certa maneira, quando chegam em outros lugares, aquela ordem territorial que está lá precisa ser descrita. Então, eu vou descrever a partir da minha referência, que é o mundo europeu. E com isso, eu vou atropelando. Tem a montanha, tem tudo, mas um outro que eu não conheço, por que eu vou colocar? É algo exótico. Então, vai apagando, de certa maneira, os tais outros que tinham nesse lugar. Guardando a proporção, é o Estado brasileiro durante a ditadura militar, ao fazer um mapa da Amazônia, do Brasil, certo? Eu não consegui achar esse mapa, mas eu lembro na escola um mapa que tinha lá as densidades demográficas. E aí a região da Amazônia vinha com uma cor que dava identificação que era zerada ali, que não tinha ninguém. Então, veja, uma representação, um artefato cultural vai martelando na ideia de que aquele lugar é com estas características que eu estou dizendo. Ah, então não tem ninguém. Eu lembro na escola que o professor falava que a Amazônia era um vazio. E era interessante que, coincidentemente, na época da ditadura, e assim eu revelo que faz tempo que eu passei pelos bancos escolares, mas eu tenho essa lembrança da professora de geografia falando que era uma área vazia. E aí eu consegui entender, puxa, mas eu vi aqui no jornal que tem uma propaganda aqui no Rio Grande do Sul para os sem terras irem junto ao INCRA para serem jogados em áreas vazias da Amazônia. E todos vocês sabem que um dos discursos da ditadura militar que existiu no Brasil de 1964 a 1985, ela tinha entre vários discursos essa ideia da Amazônia como um vazio e, portanto, seria uma fronteira de que os militares tenham que integrar, essa era a palavra, ao resto do Brasil. Então veja que esse uso do cronista lá atrás, ele vai construindo, vamos dizer assim, um parâmetro para olhar o lugar. Mas isso foi lá atrás, e a gente sabe que existiu uma ditadura militar, e se a gente for analisar os documentos do Estado brasileiro para algumas áreas do Brasil, e em outros lugares do mundo, a gente vai perceber que também o Estado continua com as suas peculiaridades, construindo leituras sobre lugares, porções territoriais no mundo inteiro. Faz parte. O Estado, sempre na perspectiva, que ele tem que manter a coesão, tem que manter a ordem, seja o custo que for. Então, veja, a geografia, se depender, se o leitor não tiver muito claro do que ele está falando, pode servir também, como sempre, como também uma ferramenta para a manutenção ideológica de estados ou de grupos políticos. Por isso, vamos dizer assim, o artigo tem preocupações, nitidamente, embora eu use vários exemplos, quando se fala em geografia, do que nós estamos falando, do seu ponto de vista, de ser uma leitura de mundo? Ok, você me fez lembrar desse texto aí que você citou, que é o Reinvenções do Espaço, né? Isso aí. E assim, eu me lembro que, refletindo sobre isso, estava dizendo justamente, tentando imaginar a perplexidade, né, de um Pedro Álvares Cabral, de um Vasco da Gama, de um Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral e o Vasco
da Gama olhando aquela floresta tropical, aquela floresta equatorial, né? Aquela coisa úmida, diversa, né? Que no metro quadrado tem mais diversidade biológica do que países inteiros, talvez, aqui da Europa. Então, e tudo isso no sentido de identificar isso com o nome de selvageria, de selvagem, daquilo que precisa ser ordenado. Depois a gente volta a essa questão da ordenação, que você tem imagens lá maravilhosas para contar essa história, mas, de qualquer maneira, extremamente interessante. E aí, fazendo um pulo, você já deu um salto de lá para a ditadura militar, eu vou dar um salto de lá para o governo Bolsonaro. Acho que dá para pensar nesses termos. O que aconteceu na Amazônia, o que aconteceu com a pandemia na Amazônia, tem a ver com a mesma ideologia, com a mesma necessidade de apagamento. Esse problema que envolve os indígenas na Amazônia, a invasão de mineradores, de mineradoras, o que aconteceu em Minas Gerais com a Vale, né, e o vazamento daquele material todo. Então, tudo isso, de alguma maneira, está associado a essa construção imagética que tem um sentido da cartografia, que tem um sentido da fotografia, tem um sentido da arte de uma maneira geral, mas que tenta mostrar uma certa leitura. E uma leitura, neste caso, no caso do colonizador, ela é umbilicalmente associada às necessidades da expansão mercantil, mas umbilicalmente, igualmente alienada do fato de que, aquilo não era um achamento nem uma descoberta, era uma conquista. E essa é uma questão fundamental que acho que já nos aponta para ir para frente, não é? Tudo bem? Tudo bem, é que você estava falando aí do Pedro Álvares Cabral, eu lembrei de novo da carta do Pero Vaz de Caminha, o espanto dele falando das Índias, né, falando do outro, né, que é isso? Já imaginou esses portugueses chegando, sol, praia, gente pelada? Foi uma loucura na cabeça, é um nó. Com aquelas roupas, aqueles chapéus, aquele negócio todo. Imagina que loucura que deve ter sido isso. No Reinvenções do Espaço, eu chego a contar uma história, que é a história do Cristóvão Colombo, quando ele faz a ata de posse, né, da terra. E eu fiquei imaginando assim, né, aquele bando de gente em cima das árvores, em volta e tal, os índios, os indígenas todos ali em volta, e ele escrevendo lá que aquela terra pertence ao rei, e parará, e como ninguém contestou, ele assina a ata e chama os outros membros do staff ali para assinar também a ata, e os indígenas simplesmente sem entender o que raio estava acontecendo. Então, assim, como este vínculo absoluto a um determinado projeto de sociedade também carrega consigo uma alienação profunda, né, em relação ao outro, em relação à diferença e tudo mais. Bom, mas é isso. E para a gente conversar sobre isso, eu queria aqui já pegar uma das imagens. Você foi atrás das imagens dos quadros do Ecaute. Estamos lá em pleno Recife, em pleno Pernambuco, como diria lá, em pleno boi voador, né? Como diria a época, e lembrado pelo Chico Buarque de Holanda no Calabar Elogio à Traição. Então, assim, nesse contexto todo, está lá o Ecaute, criando imagens. Conta para nós um pouco, que imagens são essas, como que você viu isso, o que é que está em jogo aí, e principalmente, acho que você poderia, seguindo aqui a ordem do texto, do próprio texto, já se colocar à frente a essas imagens do tupi, da mulher, com essa criança no colo aqui, é o homem tupi e a mulher tupi, né? Então, que é da figura 1 aqui do teu texto. Se você puder já ir comentando aí esse jogo.